nosso coração crede em Deus e também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar-vos um lugar. Eu virei e vos levarei para mim mesmo. Vós conheceis o caminho para onde eu vou. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em verdade eu vos digo, porque eu vou para o Pai. Mas aquele que crê em mim, obras maiores fará. Se me amares verdadeiramente, guardarei os teus mandamentos. Eu rogarei ao Pai, Ele vos dará o Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, mas Ele habita em vós e estará em vós para sempre. Aquele que tem os seus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Oh, e se alguém me amar, será amado do meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a Ele. A Ele. Oh, oh, oh. E me manifestarei. E me manifestarei a Ele. Queremos chamar, Senhor. Quero te amar mais, Senhor. Quero te amar mais, Senhor. Quero te amar mais, Senhor. Oh, quero te amar mais, Senhor. Quero te amar mais, Senhor. Quero te amar mais, Senhor. Aquele que se entregou por nós, aquele que prometeu vir nos buscar. Ele deixou sua glória por amor a nós. Ele se entregou naquela cruz por amor a nós. Te amamos, Pai, te amamos, Deus. Deixou sua glória, foi por amor, foi por amor. E o seu sangue derramou com grande amor. Naquela via dolorosa se entregou. Eu não mereço, mas tua graça me alcançou. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo, eu me rendo. Deus é Emanuel, estrela da manhã, Cordeiro de Deus, pão da vida, príncipe
príncipe da paz, grande El Shaddai, santo de Israel, luz do mundo, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo, eu me rendo. Deus é Emmanuel, estrela da manhã, Cordeiro de Deus, pão da vida, príncipe da paz, grande El Shaddai, santo de Israel, luz do mundo, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Tu és o nosso Salvador, Senhor. Queremos lembrar, Senhor, do seu sacrifício naquela cruz, Pai. Queremos lembrar, Senhor, dos seus momentos, Senhor, de aflição por nossa causa, Deus. Queremos, Senhor, te agradecer, Deus, dia após dia. E lembrar, Pai, desses momentos, Senhor, como uma mudança real na nossa vida, Pai. Onde éramos escravos do pecado e passamos a ser, Pai, filhos. Obrigado, Deus. No Getsemane foi que o meu Jesus orou, se entregando ao Pai mais uma vez. Logo vieram pessoas para o levar para a maior das provações. Ele tanto amou, tudo suportou. Ele carregou a nossa cruz. Ouveu escravos nas mãos, seu corpo a sofrer naqueles momentos de dor.
ver o mestre a chorar. E foi por você que ele mostrou tanto amor. Os soldados cuspiam no seu rosto nu. Posso ouvir o clamor da multidão. E Jesus, a olhar aquele céu azul, pede ao Pai que lhes dê o seu perdão. Ele tanto amou, tudo suportou. Ele carregou a nossa cruz. Vê os cravos nas mãos, seu corpo a sofrer naqueles momentos de dor. Vê o mestre a chorar. E foi por você que ele mostrou tanto amor. Ele tanto me amou, ele tudo por mim suportou. Carregou minha cruz. Vê os cravos nas mãos, seu corpo a sofrer naqueles momentos de dor. Ver o mestre a chorar. E foi por você que ele mostrou tanto amor. Ver os cravos nas mãos, seu corpo a sofrer naqueles momentos de dor. Ver o mestre a chorar. E foi por você que ele mostrou tanto amor. Olá, igreja, boa noite, queridos, boa noite, igreja, boa noite a todos aqueles que nos acompanham de perto, de longe. É um prazer estar aqui. Você tem orado para que esse tempo nos ensine, para que possamos aprender as lições que esse tempo tem para nos ensinar, para possamos aprender? Você tem orado para que esse tempo passe logo? Para que logo nós possamos voltar ao nosso convívio como igreja, digo aquele convívio presencial, onde a gente pode se abraçar. Você tem orado por isso? Muito embora tenhamos que aprender com esse tempo, não podemos esmorecer na oração. E falar em oração, queridos, vamos orar nesse momento, vamos orar pelos nossos irmãos queridos que estão adoecidos, que bem antes desta pandemia eles já estavam impedidos de estarem na comunhão conosco aqui no culto. Então vamos continuar orando pela Mileninha, vamos continuar orando pela Angélica e o marido da Angélica que precisa de suporte para poder apoiá-la. Vamos continuar orando ainda mais pelo Marcelo da Gabriela. O Marcelo teve que voltar para o CTI. Intensifiquemos as nossas orações por ele e pela Gabriela também, pela filhinha deles também. Vamos orar pela Angélica e o esposo. Vamos orar pela irmã
Evaldineri, esposa do pastor Edilson, também está muito carecendo demais das nossas orações. Não vamos orar só por nós, não. Vamos orar pelo Brasil, vamos orar pelo mundo, para que nós possamos aprender aquilo que precisamos aprender e que possamos fortalecer ainda mais a nossa vida de oração. Então, meu querido, você conhece alguém que está precisando de oração? Você conhece alguém que está adoecido, alguém que está atribulado, alguém que está depressivo? Coloque esse alguém nas mãos do Senhor nesse momento. Feche seus olhos, baixe sua cabeça e ore comigo nesse momento. Senhor nosso Deus, aqui estamos de novo, Senhor. Ainda por conta das circunstâncias, impedidos de estar no ajuntamento, naquela comunhão gostosa presencial. Mas estamos vivos como igreja, funcionando, ativos, porque a igreja é corpo vivo de Cristo. Que estamos nós, Senhor, quero te agradecer por essa equipe maravilhosa que está aqui, instrumentistas, pessoal da transmissão, da técnica, obrigado. Obrigado, Senhor, que tu possa abençoá-los poderosamente. Se não fosse a disponibilidade deles, não estaria sendo possível a realização desse projeto aqui, Pai. Agora nós queremos entregar em tuas mãos os enfermos. Senhor, o Marcelo cada vez mais precisa da tua bondade, do teu agir na vida dele. Nós pedimos, abençoa o Marcelo, Senhor. Certamente agora a Gabi está nos assistindo, porque ela disse que nos acompanharia. Visita ela com o teu Espírito Santo agora. Toca no coração dela. Ela precisa se fortalecer para estar ao lado do marido. Toca no coração da filha dela também. Sobretudo, no coração do Marcelo, na mente do Marcelo, na equipe médica que cuida do Marcelo. Visita também, pai querido, a Angélica. O esposo dela também precisa de força, de suporte para apoiá-la. Visita também, Senhor Deus, a irmã do nosso pastor, Senhor Edilson. Visita a tua serva. Fortalece o teu servo, Senhor. Fortalece o teu Espírito Santo, para que ele possa ter condições de estar ao lado, de estar apoiando e dando suporte. Visita a Mileninha, seus familiares que precisam apoiá-la também. Deus bendito, visita aqueles que estão nos leitos de hospitais, aqueles que estão isolados da família, porque já adquiriram vírus, um momento desafiador. Visita teu povo. Senhor, abençoe os líderes políticos, líderes militares, líderes, sobretudo, líderes eclesiásticos, pastores e líderes, de um modo geral. Presidente da República, os presidentes da República, de países por esse mundo afora. Deus bendito, abençoe, guarde, Senhor Deus, proteja. Abençoe os idosos de nossa igreja. Por favor, que teu Espírito Santo visite cada um deles, levando consolo, levando alegria, levando força, sabendo eles, Senhor Deus, que nós estamos aqui como igreja, intercedendo, orando, para que o quanto antes, Senhor, nós queremos voltar ao nosso convívio, o quanto antes. Mas enquanto isso, nós queremos te pedir, dá-nos discernimento, entendimento e sabedoria, para aprender aquilo que precisamos aprender nesse tempo. Continue conosco nesse culto, esse culto é teu. Nós queremos te oferecer esse culto em forma de gratidão, porque tu tens nos sustentado nesse tempo desafiador. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Pela via dolorosa em Jerusalém chegou certo homem carregando uma cruz, e em dor podiam ver o homem condenado a morrer.
estava tão ferido e sangrava sem parar, coroado com espinhos, ele foi, e em dor podiam ver o homem condenado a morrer pela via dolorosa, que é a estrada do horror. Qual ovelha veio Cristo Rei, Senhor, e Ele foi quem escolheu dar a vida por ti e por mim, pela via dolorosa, meu Jesus sofreu assim. Ele estava tão ferido e sangrava sem parar, coroado com espinhos, ele foi, e em dor podiam ver o homem condenado a morrer pela via dolorosa, que é a estrada do horror. Qual ovelha veio Cristo Rei, Senhor, e Ele foi quem escolheu dar a vida por ti e por mim, pela via dolorosa, meu Jesus sofreu assim. Jesus se entregou, mostrou o seu amor, morreu numa cruz em Jerusalém, pela via dolorosa, que é a estrada do horror. Como ovelha veio Cristo Rei, Senhor, e Ele foi quem escolheu dar a vida por ti e por mim, pela via dolorosa, meu Jesus, pela via dolorosa, meu Jesus, pela via dolorosa, Ele me salvou, pela via dolorosa, Ele venceu. Oh, oh, oh. Pela via dolorosa, Ele me salvou, pela via dolorosa, Ele venceu. Ele venceu. Ele venceu por mim, venceu por nós. Não servimos a um Deus morto, mas aquele que vive e reina para sempre. Servimos a um Deus que vive e reina para sempre.
Hoje é domingo de manhã. Hoje o sol não quer brilhar. Tudo é solidão. E elas vêm dizer de madrugada ressurgir. Não acredito em ilusões. Sol da justiça se apagou. O mundo inteiro viu escravos em suas mãos, o seu corpo a sofrer, sua morte lá na cruz. Não consigo entender agora este túmulo vazio, esse anjo a questionar, porque procuram entre os mortos quem vive está. E hoje sou livre, pois Ele vive, e Ele vive, Ele reina em mim, em mim. Morte, pecado foi derrotado, e eu sou livre, eu sou livre, enfim, de mim. Como Jesus ressuscitou da morte eterna para a luz da água renasci. Faz sentido servir alguém melhor que eu. E hoje sou livre, pois Ele vive, e Ele vive, Ele reina em mim, em mim. Morte, pecado foi derrotado, e eu sou livre, eu sou livre, enfim. E os que descansam no Senhor, quando voltar despertarão, e em sua carne enfim verão a Deus. Hoje sou livre, pois Ele vive, Ele vive, Ele reina em mim, em mim. Morte, pecado foi derrotado, e eu sou livre, eu sou livre, enfim, de mim. Todos os dias de manhã quero renascer
Glória a Deus. Domingo de Páscoa. Espero que você tenha tido um excelente almoço nesse domingo de Páscoa em família. E nós aqui estamos para, como cristãos que somos, comemorar a Páscoa. E eu convido você a me acompanhar nesta caminhada no culto a Deus, continuar me acompanhando agora com uma breve ministração da palavra de Deus. Abra sua Bíblia em Êxodo capítulo 12, versículo 21, se você quiser. Depois, com mais tempo, já que o problema agora não é tempo, está sobrando tempo para o mundo, você pode ler todo o capítulo, que vai te dar uma ideia muito melhor do que possa ser a Páscoa. Então, vou me deter apenas no versículo 21 do capítulo 12 de Êxodo. Êxodo 12, 21, diz assim: Então Moisés convocou todas as autoridades de Israel e lhes disse: Escolham um cordeiro ou um cabrito para cada família. Sacrifiquem-no para celebrar a Páscoa. Como eu disse, hoje é o domingo de Páscoa. Páscoa significa, é um termo que vem do hebraico, significa passagem. Para os judeus significa a passagem da escravidão, a libertação da escravidão para a liberdade. Para os cristãos significa isso também, mas também significa a libertação da morte para a vida através do nosso Cordeiro Pascal, que é a pessoa de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. A Páscoa que o comércio comemora, que a gente pode chamar de pseudo-Páscoa, uma Páscoa com fins monetários, financeiros, essa Páscoa não tem nada a ver com a Páscoa que os judeus e os cristãos comemoram, embora haja uma pequena diferença entre ambos. A Páscoa que o comércio comemora tem alguma coisa a ver com a Páscoa instituída por Deus? Quero deixar claro aqui que não há nenhum problema com ovos e coelhos de chocolate. Não há nenhum pecado. Se me derem, eu comerei com o maior prazer, porque eu gosto de chocolate, como a maioria das pessoas. Então não há nenhum problema em você dar um ovo de chocolate ou um coelhinho de chocolate ao seu filho, mesmo sendo você evangélico ou não. Não há nenhum problema nisso. O perigo está em permitir que os mesmos, ou seja, o chocolate, o ovo de chocolate, o coelhinho de chocolate, possam confundir ou até mesmo prejudicar a mensagem da verdadeira Páscoa, que é libertação da escravidão do pecado, passagem da morte para a vida e livramento da perdição eterna através do nosso Cordeiro Pascal, que é Jesus Cristo. Esse aqui é o problema. Precisamos preservar o sentido e significado da verdadeira Páscoa, que é Jesus Cristo. Por isso o tema da nossa reflexão hoje é a verdadeira Páscoa. Volto a dizer, não há nenhum problema em você, mesmo sendo evangélico,
nessa época, dar um ovo de chocolate para o seu filho, ou um coelhinho de chocolate, ainda mais se tratando de crianças, que você não pode deixar de explicar a eles que aquele ovo de chocolate, aquele coelhinho de chocolate tem absolutamente nada a ver com a Páscoa. E aí você vai estar protegendo o verdadeiro sentido da Páscoa. Então, por que nós precisamos divulgar a verdadeira Páscoa? Por quê? Primeiro, porque a verdadeira Páscoa, ela não aponta para ovos de chocolate. Ela não aponta para mesa farta. Ela não aponta para coelhinho, muito menos coelhinho de chocolate. A verdadeira Páscoa, aquela que nós entendemos e comemoramos há séculos, ela é verdadeira porque ela aponta para o Cordeiro. Ela aponta o tempo todo para Jesus Cristo. Olha o que diz a palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29. No dia seguinte, João 1, 29, no dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse: vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele estava com os seus discípulos. Ao avistar Jesus Cristo, ele pediu que os seus discípulos olhassem para Jesus Cristo, apontou para o mestre e diz, em outras versões, outras traduções, diz assim: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A verdadeira Páscoa aponta para o Cordeiro, aponta para o Messias, aponta para Jesus Cristo. Por isso, ela não pode ser esquecida e nem o seu sentido e significado prejudicado por interesses espúrios e interesses puramente comerciais. Enquanto a pseudo-Páscoa de interesses comerciais aponta para lucros, com ovos e coelhinhos de chocolate e outras coisas mais, a verdadeira Páscoa aponta-nos para o único e verdadeiramente caminho que é Jesus Cristo, o único que é capaz de nos livrar da morte eterna. Então, se há alguém ao alcance da nossa voz agora, nos ouvindo, nos assistindo, que nunca procurou saber o verdadeiro sentido da Páscoa, que sempre se deixou enganar por motivos que não tem absolutamente nada a ver com a verdadeira Páscoa, com a Páscoa que aponta para Jesus Cristo. Essa noite você tem mais uma oportunidade, de onde você estiver, fazer a seguinte oração: Deus, eu quero aceitar a Cristo, eu quero entender que Ele foi morto por mim, Ele é o meu Cordeiro Pascal, então eu quero me libertar das garras do pecado, então eu quero ser salvo através do sangue do Cordeiro derramado em meu lugar. Foi o que aconteceu lá no Egito. Os umbrais das portas daqueles que seriam salvos deveriam estar marcados com o sangue de um cordeiro, o inocente morrendo por aqueles culpados. Então, se liga nessa aí, igreja, se liguem todos aqueles que estão nos vendo e nos ouvindo nesse momento, porque nós devemos defender e propagar a verdadeira Páscoa. E por que ela é verdadeira? Porque ela aponta diretamente para o Cordeiro, ela aponta para Jesus Cristo. A segunda questão, segunda razão, segundo motivo pela qual a Páscoa é verdadeira. Segundo, porque a Páscoa verdadeira nos liberta da escravidão do pecado. Hoje eu estava pensando sobre a minha vida antes de me converter. Como eu era antes de encontrar-me com Jesus Cristo. Ou melhor ainda, antes de Jesus me encontrar, que na verdade foi Cristo quem me encontrou, não fui eu quem o encontrou. Então eu estava tentando lembrar de como eu era e da diferença que Jesus Cristo fez na minha vida. Da diferença que foi ser liberto
da escravidão, da vida de pecado que eu tinha e vivia antes de me encontrar com Jesus Cristo, antes de entender o sacrifício vicário dele na cruz, antes de entender por que ele se submeteu àquela morte tremenda. Ele foi o meu cordeiro. Ele foi não só o meu, não só o teu, mas o cordeiro pascal de toda a humanidade. Então é a verdadeira Páscoa, porque ela nos liberta da escravidão do pecado. Eu era escravo dos meus pecados, já não sou mais. E todos aqueles também que já foram transformados, lavados pelo sangue do Cordeiro, embora ainda pecadores, mas agora, outrora pecadores perdidos, agora pecadores redimidos, lavados pelo sangue do Cordeiro. A palavra de Deus em João 8,32, um versículo conhecidíssimo, um versículo muito citado nos dias atuais, diz assim: e vocês conhecerão a verdade, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Assim como o povo de Israel foi liberto da escravidão do Egito e das garras do faraó, nós também fomos libertos do pecado, das garras do pecado e, consequentemente, da morte eterna através do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Isso é Páscoa. Transmita isso para os seus filhos. Fale disso para as pessoas. Coma ovo de chocolate se não há nenhum pecado nisso. Coma, sim, faça sim uma ceia pascal em sua casa, mas não permita que o verdadeiro sentido da Páscoa seja prejudicado, como eu já disse, por interesses puramente comerciais e espúrios que ofendem, agridem e vão na contramão, se chocam com o verdadeiro sentido da Páscoa que nós professamos. Terceiro, querido, serei mais breve do que vocês imaginam. Terceiro, porque nós fazemos questão de propagar e defender a verdadeira Páscoa. Terceiro, porque a verdadeira Páscoa nos liberta da escravidão do medo. E o medo nunca esteve tão presente na vida das pessoas como está agora. Chefes de família estão com medo de perder o emprego e com toda razão. Alguns estão com medo de nem retornar das férias para os seus empregos. Chefes de família estão com medo de quanto tempo essa pandemia irá durar. Autoridades constituídas por esse mundo afora estão com medo de como será o impacto na economia mundial por conta disso. Famílias estão com medo. Então, olha só, a verdadeira Páscoa ela é verdadeira porque ela nos liberta definitivamente da escravidão do medo. Medo é o que não faltava no povo de Israel enquanto escravo lá no Egito. Medo é o que não faltava nos discípulos quando o nosso mestre foi entregue nas mãos dos salteadores. Medo não faltava quando eles viram o mestre ser crucificado por eles e por nós. Há muitos que ainda vivem reféns do medo. Há muitas pessoas que ainda vivem como reféns do medo. O mesmo amor que motivou a Deus para libertar seu povo da escravidão do Egito é o mesmo amor que motivou Deus a entregar seu único filho para morrer por nós na cruz. Quem é liberto por Cristo não é escravo do medo. Se eu disser para você que eu não tenho meus medos, eu vou estar mentindo. Eu tenho alguns medos, mas eu não tenho medo da morte. Eu não tenho medo do que possa me acontecer nesse tempo de crise, porque a minha alma, a minha vida já foi lavada no sangue do Cordeiro. Eu já fui transformado, como eu disse antes, Jesus me encontrou. Ele é o meu Cordeiro pascal. Olha o que diz a palavra de Deus em 1 João 4,18. No amor não existe medo.
Antes, o perfeito amor, o amor de Deus, o amor que permitiu com que Deus, motivou Deus a entregar seu único filho por nós. O amor perfeito lança fora todo o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que tem esse medo não está ainda aperfeiçoado no amor. Eu tenho medo de altura, muito medo de altura. Há aqueles que têm medo de barata. Há aqueles que têm pânico de barata. Há aqueles que têm outros medos. Mas o maior medo é o medo de morrer, por não ter convicções com relação ao que vem depois. Esse medo, aqueles que tiveram suas vidas transformadas pelo poder transformador, desculpe a redundância mais uma vez, do sacrifício de Cristo no Calvário. Tem esses medos que são comuns ao ser humano, mas não, já foram libertos do medo da morte, porque foram libertos da escravidão do pecado através de Jesus Cristo. É por isso que nós não podemos, sob hipótese alguma, permitir que escrachem o verdadeiro sentido da Páscoa. Nós precisamos defender, preservar o sentido bíblico e espiritual da Páscoa do Senhor Jesus Cristo. Quarto e último, sabe por que nós defendemos a verdadeira Páscoa? E sabe por que ela é verdadeira? Simplesmente, obviamente, porque ela não é falsa. É claro e evidente, mas porque ela nos aponta essas questões que nós mencionamos aqui. E quarto e último, ela é verdadeira porque a Páscoa verdadeira nos livra da perdição eterna. Nos livra daquilo que nós chamamos de segunda morte. Morte física e a morte espiritual, que é a separação eterna da presença de Deus. Lucas capítulo 19, versículo 10 diz assim: o Filho do Homem, Filho do Homem aqui entenda como se referindo à pessoa de Jesus Cristo, ao Cordeiro que tira o pecado do mundo, aquele que foi apontado por João Batista. O Filho do Homem, Lucas 19, 10 diz assim: o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Eu estava perdido e fui resgatado pelo Cordeiro Pascal. Todos aqueles que estavam perdidos e hoje são novas criaturas, rumavam para a perdição e hoje estão trilhando o caminho da salvação, foram pessoas que foram redimidas, foram encontradas por Jesus Cristo e tiveram suas vidas completamente transformadas. Por isso, nós, sob hipótese alguma, podemos deixar que confundam, que comercializem, que prejudiquem o verdadeiro sentido da verdadeira Páscoa. Termino, igreja. É responsabilidade nossa, é responsabilidade da igreja não permitir, não deixar que objetivos espúrios, ilegítimos, atrapalhem, prejudiquem e confundam e escravizem as pessoas, impedindo-as de entender que o verdadeiro sentido e significado da verdadeira Páscoa instituída pelo nosso Deus e Pai é Jesus Cristo. Papel da igreja, papel daqueles que acreditam, papel dos cristãos, daqueles que acreditam, daqueles que foram atingidos de cheio pelo sacrifício de Jesus Cristo na morte do Calvário, na cruz do Calvário, na cruz do Calvário. Já passamos da escravidão para a liberdade e da morte para a vida. Louvado seja Deus por isso. Por isso, onde você estiver, diga comigo: viva a verdadeira Páscoa. Repita comigo: viva a verdadeira Páscoa. Viva o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Viva aquele que sem culpa, sem pecado, se submeteu a uma morte terrível,
Jesus, o nosso Cordeiro Pascal, e passemos isso para as crianças, ensinemos isso para as futuras gerações, para que, se Jesus Cristo demorar ainda algumas décadas ou até mesmo séculos para voltar, seja preservado o verdadeiro sentido da Páscoa. A verdadeira Páscoa é Jesus Cristo. Aprenda isso, entenda isso, memorize isso, permita que isso entre na sua corrente sanguínea e vá direto ao seu coração e à sua mente, e você jamais esquecerá. Que Deus a todos abençoe e nos ajude a divulgar, a preservar, a proteger o verdadeiro sentido da Páscoa. Eu queria orar nesse instante. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado porque nós já não caímos mais na armadilha de achar que Páscoa é simplesmente chocolate, ovo e coelhinho, ou uma mesa farta no domingo chamado de Páscoa. Nós aprendemos que o nosso Cordeiro Pascal é Jesus Cristo. Nós sabemos muito bem qual é a diferença da motivação do Antigo Testamento e da motivação do Novo Testamento. Ambas são benéficas, ambas são importantes, mas o nosso Cordeiro Pascal foi Jesus Cristo, é Jesus Cristo. E o seu sangue tem poder até hoje para mudar vidas, transformar nações. Nos ajude como igreja a entendermos isso, passarmos isso para as futuras gerações e a pregarmos isso. Nós oramos, nós agradecemos em nome de Jesus. Amém. Nós vamos ouvir mais um louvor, depois eu estarei retornando aqui em cena para poder encerrar esse culto. Não saia, não se desconecte, continue conosco, só mais um pouquinho. O universo chora, o sol se apagou, ali estava morto o Salvador, seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou, o peso do pecado ele levou. Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar, em trevas se encontrou o Filho. A guerra começou, a morte ele enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, sepulcro se abriu, nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, ele venceu para sempre, para sempre exaltado é, para sempre adorado é, para sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou.
ressuscitou, Ele venceu pra sempre, pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre Ele vive, ressuscitou, ressuscitou, pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre Ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Oh, 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 oh. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre Ele vive, ressuscitou, ressuscitou, pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre Ele vive, ressuscitou, ressuscitou, pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre Ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Glória a Deus, louvado seja Deus. Obrigado por você que nos acompanhou, ficou até o final. Obrigado, muito obrigado. Eu quero agradecer a Deus pela sua vida. Quero pedir à Igreja de Deus que se cuide nesse tempo. O inimigo vai fazer de tudo para nos desanimar. Invista nos relacionamentos. Aproveite para melhorar os relacionamentos a partir do seu lar e estendendo-se aos seus amigos, familiares, colegas, enfim. Invista nos relacionamentos. Cuidado com aquilo que como você está administrando o seu tempo. Nunca foi tão desafiador para a gente como é hoje sermos bons mordomos do nosso tempo. Assista bons filmes, ouça boa música, leia a palavra de Deus,
invista na oração, leia bons livros, porque aquilo que nos faltava agora está nos sobrando. E o meu medo é que nós não saibamos. Hoje estamos tendo tanto tempo que talvez a gente não saiba, a gente se perca na administração do tempo que a gente tem de sobra hoje. Então peça a Deus sabedoria. Lá em Tiago diz: tem em vós falta de sabedoria? Peça a Deus, que a todos dá liberalmente e jamais lançará em rosto, ok? Frequente através das redes sociais uma célula. Nossas células vão funcionar através dos aplicativos que a gente tem disponível nesse tempo. Então, se inscreva em uma de nossas células, participe através do seu celular, através do aplicativo, porque nós não podemos parar, nós não podemos. Igreja é corpo vivo de Cristo, e nós temos que, mais do que nunca agora, viver essa vitalidade, essa existência sobrenatural da igreja como sendo corpo vivo de Cristo. Um beijo no teu coração. Hoje é o primeiro dia da semana, amanhã é o primeiro dia útil. Não desanime, confie em Deus. Vamos orar para que Deus, que todas as expectativas pessimistas e até realistas e científicas sejam derrubadas pela oração do povo de Deus. Há um povo de Deus por esse mundo afora, prostrados de joelho, orando para que essa pandemia acabe o quanto antes. Creia nisso, ore por isso. Mas enquanto isso não acontece, peça a Deus para te ajudar a manter nossas mentes sãs, nossas mãos limpas e nossos corações puros, porque o inimigo, que já tinha tempo para nos tentar, agora ele tem mais ainda, mas ele já está vencido e derrotado, para a honra e glória do Senhor, o nosso Deus. Obrigado. Deus, que tu abençoe todo o teu povo por esse mundo afora. Nos entregamos tua igreja em tuas mãos. Visitantes que nos acompanharam, sintam-se abraçados pela nossa igreja, abençoados por Deus através do teu Santo Espírito. Obrigado. Oramos e selamos a nossa oração, Deus. No nome de Jesus. Amém.